Se prepare. Nós vamos aprender sobre as profundezas da palavra de Deus. Isso é para você. Vamos crescer em fé. Vamos crescer na revelação. Amém? Nós estamos falando sobre o triunfo da igreja no final. E até por isso nós fizemos a conferência ontem. A última conferência do ano da Escola Raia, uma escola que nós temos aqui da palavra. E essa conferência chamou-se Arrebatados. Porque nós estamos falando do triunfo da igreja no final. Nós estamos vendo os climas diferentes. Nós estamos vendo a transformação na temperatura. Nós estamos vendo enchentes, terremotos. Nós estamos vendo guerras, pandemias. Mas a igreja não vai passar por essa tribulação, diga aleluia. O melhor está preparado para nós, diga glória a Deus. E nós precisamos entender, sabe? Porque se você tem uma crença errada, é muito difícil ter comportamentos certos com crenças erradas. Você compreende? Cara, é impossível crescer de forma saudável se você vive num ambiente inóspito. Por isso que o diabo faz questão de confundir toda essa mensagem de Apocalipse, botar você para acreditar que vai vir terremotos, pedras grandes e você vai ser picado por escorpiões e gafanhotos. Não, nós não vamos estar aqui, diga aleluia. Jesus vai nos levar para o céu antes disso, diga glória a Deus para isso. E agora, eu estou falando sobre esse assunto, eu tenho falado sobre comportamentos. Eu quero começar o culto de hoje com o Salmo de Davi, um verso do Salmo de Davi. Põe aqui para mim, Salmo 34, no verso 12. É uma pergunta. Eu queria que você lesse essa pergunta, porque essa é a pergunta que eu faço hoje para começar o culto. Quem é o homem que ama a vida? Preste atenção, ele não está falando do homem que está com o coração batendo e respirando. Ele está falando quem é o homem que ama acordar, que ama dormir, que ama ir trabalhar. Ele diz, quem é o cara que ama a vida? E olha mais, e quer viver longos dias para ver o bem. Veja o que Davi fala. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Porque existe coisas de Deus que faz com que a gente, mais do que sobreviva e exista, faz com que nós tenhamos a vida, com que nós tenhamos prazer em cumprir nosso propósito, acordar todo dia. E a gente quer falar sobre isso. Vamos ver o texto dessa passagem. Volta para o verso 11. Eu vou ler até o 14. Diz assim, ó: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Você consegue entender que Deus está falando? Venham, meus filhos. Fala para o irmão do seu lado assim, é para você esse verso. Se eles chamam os filhos, nós somos os filhos, é para você. E ele diz assim, vem e eu vou te ensinar o temor do Senhor. Você entende que a Bíblia fala o tempo inteiro sobre temor do Senhor, temor do Senhor, temor do Senhor, e as pessoas não entendem muito bem o que é o temor do Senhor. Deus abençoe tua vida, mestre. Seja abençoado. Riqueza e prosperidade. E a gente vive ouvindo falar sobre o temor do Senhor, e nós não entendemos muito bem o que é o temor do Senhor. Porque muita gente confunde o temor do Senhor com fobias, com medo, com pânico. Medo do castigo, da mão dele pesar. Não é assim que o pessoal ensina. A mão de Deus vai pesar. Mas Deus, quando começa a falar, olha, venha até mim, venha meus filhos, escutai-me, e eu vou te ensinar o que é o temor. Aí vira mais um. Aí Deus pergunta, quem é o homem que ama a vida e quer viver longos dias para ver o bem? Vira mais um. Ele começa a dizer, não, você precisa prestar atenção, porque eu só acredito na igreja inteligente. Refreie a língua do mal. Não permita que teus lábios falem engano. Olha isso. Não falem dolosamente. Vira mais um, vira mais um. Aparta-te do mal. Pratica o que é bom. Procure a paz e empenha-te por alcançá-la.
Você está entendendo que ele não está falando da paz natural de você sentar aqui nesse degrau e agora eu estou. Não, ele está falando de um exercício físico, austero. Ele está falando de uma decisão radical, porque a palavra hebraica diz isso, aqui diz, ó, procura paz. Como essa palavra não tem uma tradução precisa no português, ele coloca embaixo, empenha-te, queima energia para alcançar essa paz. Agora você lembra como começou? Volta para o verso 11. Vamos gente, esse é o meu chamado, é esclarecer a palavra que você leu a vida inteira. Vinde, filhos, escutai-me, e eu te ensinarei o que é o temor. Uau! Quantos de vocês entenderam que o temor de Deus está nas expressões de nossa boca? E é louco porque existem igrejas religiosas tentando buscar esse temor do Senhor em roupas, em vestimentas, em regulamentos internos. Tem igrejas com regulamentos internos, e preste atenção. Eu não estou falando o nome de nenhum ministério, nem de nenhum pastor, porque eu nunca falo mal de ninguém. Eu estou pregando contra um sistema errado, entende? Existem igrejas que elas se ocupam tanto em guardar um regulamento interno que na verdade elas não estão mais servindo a Deus. O esforço delas é para mostrar ao povo que elas cumprem aquilo, ou pelo menos parecer que elas cumprem aquilo. Elas estão servindo um regulamento. Pessoas que sobem e descem do monte exaustivamente, isso fizesse com que Deus devesse a elas. Você se identifica com isso? Sobe no monte, desce do monte, faz campanha, como se no final da campanha Deus ficasse te devendo um milagre. E você compreende que essas pessoas nunca saem da lama, a vida delas nunca desabrocha, porque Deus não deve nada a ninguém. Posso ouvir um aleluia? Ele diz assim, o meu temor vem, que eu vou te ensinar o meu temor. Bem, se você quer aprender o que é o temor de Deus, aprenda com a palavra, não aprenda com doutrinas humanas. E Deus diz, o meu temor, vira mais um, refreia a tua língua do mal, e não permita que os teus lábios falem dolosamente. E eu quero que você entenda que esse dolosamente não é só xingamento, palavras torpes, mas que são palavras ao contrário, sabe? Eu não posso, dolosamente. Eu não vou conseguir, dolosamente. Eu não aguento mais, isso é dolosamente, você entende? Incapacitando pessoas, você não é capacitado, você não consegue, isso é dolosamente. E Deus diz, o meu temor, ele consiste em uma língua adestrada, em uma língua que fala com retidão. Você entende? Não tem a ver com ter medo dele, não tem a ver com ter medo que ele te jogue no inferno, até porque isso não honra a Deus. Você já pensou, você que é pai, você que é mãe, se chegar no final da sua vida, o seu filho chegar perto de você e disser, mamãe, sabe por que eu te levava aqueles copos d'água e eu fazia aquele carinho na senhora? E você perguntasse, por quê? Ela disse, porque eu tinha medo que a senhora me jogasse na rua. Isso ia honrar você? Você ia se sentir bem com uma declaração dessa? Você entende? Então existem cristãos hoje, igrejas que estão cultuando esse princípio do relacionamento através do medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser visto pecador, medo de Deus. E eles não entenderam, cara. 1 João, capítulo, e agora que eu não sei, posso ter entrado numa fria, né? Mas eu acho que é 4:18. O amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não foi aperfeiçoado em amor. Nós precisamos entender que Jesus veio à terra, posso ouvir um aleluia? E que Ele nos redimiu de todo o mal, diga glória a Deus. Diga aí onde você está, diga obrigado Jesus.
quando escreve a nosso respeito, ele diz, Romanos 8, verso 14, ele diz assim, bem, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vai virando. Porque não recebestes o espírito da escravidão para andar outra vez com medo, mas você recebeu o espírito de adoção, baseado no qual nós dizemos, meu paizinho querido. Eu estou te mostrando que o temor do Senhor não tem absolutamente nada a ver com pânico ou fobia. O temor do Senhor é uma forma de nós falarmos aqui nessa terra. O temor do Senhor é falar de acordo com aquilo que Ele diz a nosso respeito. Isso é temer a Deus. Então você compreende que a maioria dos cristãos que tentam temer a Deus e que estão fazendo um grande sacrifício para temer a Deus, essas pessoas, a última coisa que elas estão fazendo é temer a Deus. Porque elas reclamam, elas murmuram, elas falam mal dos outros, elas criticam, elas julgam, elas menosprezam, elas diminuem. A última coisa que elas estão fazendo é temer a Deus. Pastor, mas a maioria pensa dessa forma. O problema deles, deixa eu te contar um segredo, Deus nunca usou a maioria. Todas as histórias da Bíblia, Deus sempre ficou do lado da minoria. Sempre Deus ficou do lado do remanescente. Iam 12 espias ver a terra, 10 voltavam falando contra e 2 a favor. Deus estava com os 2. O povo inteiro se rebelava, Deus ficava só com a tribo de Davi. O exército vinha com 300.000 soldados, Deus usava 318 de Abraão. Deus sempre ficou com a minoria, filho. Se você pensa que você precisa concordar com a maioria, você está enganado. Pastor, mas a voz do povo, não diga isso, por favor. Porque quando Jesus estava naquela cruz, o povo gritava, mata-o. O povo é quem gritava, crucifica-o. Você entende isso? Você não precisa ficar do lado da maioria. Você tem que ficar do lado da verdade, diga aleluia. Então qual é o verdadeiro temor do Senhor? Bem, o verdadeiro temor do Senhor é guardar a sua língua, é refrear a sua língua de falar dolosamente, é parar a sua língua de falar impossibilidades, julgamentos e juízos, ainda que sejam contra você mesmo. O temor do Senhor é falar o que Deus disse a teu respeito, diga aleluia para isso. E é isso que a gente precisa entender. Sabe, na verdade, nós precisamos entender que os 12 espias entraram na terra e a maioria deles falou que a terra devorava os habitantes e que os gigantes eram muito grandes e que eles não tinham como entrar e que eles pareciam gafanhotos aos olhos dos gigantes. Mas 2 deles voltaram e disseram, não importa o tamanho deles, também não importa como eles estão posicionados, nem a altura da muralha, nem o que eles estão fazendo, não importa. Repete comigo, diga, não importa. Caleb disse, o Senhor nos prometeu que nós vamos devorar eles como pão. Essa terra é nossa. Eu acho lindo que Deus diz assim, em Números 14, verso 24. Deus diz assim, presta atenção, Números 14, 24. Porém, Deus diz, nenhum deles vão entrar, nenhum dos que viram e injuriaram a terra, e nem os que deram ouvidos a eles e derreteram o coração, exceto o meu servo Caleb. Agora pega, visto que nele houve outro espírito, e ele perseverou em me seguir. Eu quero que você entenda que esse perseverou em seguir não tinha a ver com Google Maps, nem com Waze, não era no caminho, porque todos andaram juntos embaixo da nuvem. Ele está falando que Caleb perseverou em seguir o pensamento e a palavra que Deus disse, vamos entrar. Tem gigante? Tem, mas vamos entrar. Tem dificuldade? Tem, mas nós vamos vencer. Diga aleluia para isso. Agora veja, deixa eu te mostrar devagarzinho, tá? Presta atenção. Eu farei ele entrar na terra que ele espiou, ele e a sua descendência possuirão essa terra. Vira mais um. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale do Mudai. Amanhã, de rumo, caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Agora vira mais um.
Escuta essa palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: vira, até quando eu vou sofrer essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu só quero que você entenda o seguinte, que quando você está reclamando e murmurando, Deus entende isso contra ele. Por isso que a forma como você fala é o que anula o temor do Senhor. Você está entendendo que Deus, quando ouve você reclamando, ó vida, ó céu, não aguento mais, quando você está reclamando, Deus entende isso contra ele. Olha lá, até quando eu vou ter que aguentar? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Agora vira mais um, presta atenção. Diz a eles: pela minha própria vida, diz o Senhor, como eles falaram, assim eu vou fazer a eles. Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes nós estamos reclamando tanto, cara, e a gente acredita que está falando a verdade. Sabe que tem pessoas que não gostam dessa mensagem, porque elas gostam da autopiedade, e elas querem jogar tudo nas costas de Deus. E eu digo: calma, levanta, irmão, Deus te deu autoridade, você precisa cooperar com Ele. Deus só pode trabalhar onde tem fé. Você entende? Tem pessoas que estão tentando fazer Deus ter pena delas. Tem pessoas que se lamureiam tanto, como se elas quisessem fazer Deus ter pena delas. E a oração delas, pega isso, cara, porque não adianta você se sentir bem se você não consegue mudar a situação. Não adianta você se sentir melhor se você não consegue vencer a batalha. O importante é vencer a batalha e ser abençoado, diga aleluia. E Deus te ensina como fazer isso. Tem pessoas que chegam perto de Deus e elas contam tudo: Senhor, eu não aguento mais porque está doendo, porque eu não tenho dinheiro, porque está acabando, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Como se Deus não soubesse disso. Ele mora dentro de você, Ele conhece a história toda. E é como se Ele ficasse de braço cruzado dizendo: sim, sim, eu já ouvi isso, eu já sei, eu estou lá, eu já sei, mas vamos lá, fala. Aí, não aguento mais. Ele: não posso trabalhar. Ele está esperando uma palavra de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé Ele não se move. Você entende? Eu preciso que você entenda. Preste atenção, são frases difíceis, duras. Deus nunca trabalha por pena ou por dó. Quem entendeu? Você não entendeu? Eu explico. Se Deus trabalhasse por pena, não teria mais crianças sendo estupradas na Praça da Sé. Se Deus trabalhasse por dó, as UTIs já tinham fechado e virado escolas. Porque lá, pais perdem os filhos, filhos perdem os pais. Lá coisas terríveis acontecem. Mas é engraçado, Deus não se mete nisso até que alguém se levante com fé. Entende? Deus está esperando a expressão de fé do nosso coração. Diga aleluia, diga aleluia. Deixa eu te explicar melhor. No princípio Deus criou todas as coisas. Ele criou tudo, criou as árvores, os mares, os peixes, os animais. Deus criou todas as coisas. No fim, Ele criou o homem. Por que Ele cria no fim? Porque Ele queria entregar a esse homem o domínio e o reinado sobre tudo que Ele criou. E foi exatamente o que Ele fez. Põe aí Gênesis 1, verso 26. Gênesis 1, 26, veja. Na hora de criar o homem, Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Sobre todo o réptil. Pastor, por que o senhor parou quando falou de réptil? Porque logo depois disso foi a cobra que veio tentá-lo. Você compreende isso? Quem está entendendo? Diga aleluia. Agora escuta o que eu estou te falando. Adão, ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Em um determinado momento, eu me lembro que a Bíblia contou
a respeito de que Adão pegou todos os animais e ele deu nome a cada um deles. Sabe quanto tempo eu perdi pensando nisso, dizendo, como é que esse cara fez para os animais virem até ele? Será que ele pegou a laço cada um? Seria até possível que ele tangesse as galinhas, ou um grupo de porcos, ou até umas ovelhas, mas como ele faria com os mamutes, os elefantes, e os tigres e os leões? Como ele poderia fazer? E as baleias? E eu comecei a entender que Deus entregou ao homem todo o domínio da terra, sabe? Gente, isso é tão sério, que depois desse verso, escuta o que eu estou te falando, logo depois desse verso, nunca mais Deus fez nada na terra sem que um homem participasse. Você compreende isso? Nunca mais Deus fez nada na terra sem que um homem participasse. Aí eu parei e vi a imagem do Mar Vermelho. O povo de Deus estava na frente do Mar Vermelho. Escuta isso. Na frente era o Mar Vermelho, era morte. Do lado era o Monte Hebron, morte. Atrás era o exército egípcio, morte, 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 morte. E aí eu perguntei, por que Deus simplesmente não abriu o mar? Não, se você ler com cuidado, Deus diz assim, vem cá, Moisés, eu preciso de você. Olha essa frase que linda. Deus aparece e diz assim, Moisés, eu preciso de você. Moisés, sim, disse, vai lá e toca com o cajado para o mar abrir. Você está pegando isso? Depois que Deus entregou a autoridade ao homem, nunca mais Deus fez nada sem que um homem participasse. O homem tinha que falar, o homem tinha que pisar, o homem tinha que tocar, o homem tinha que falar, o homem tinha que falar, o homem tinha que falar. Diga aleluia para isso. O homem precisava falar. Então eu entendo que Adão, ele dominava aqueles animais através da palavra, você entende? Ele dizia, vem leão, e o leão vinha, porque Adão tinha autoridade sobre todos os animais. Está escrito, Deus deu a ele o reinado, e ele fazia os animais vir até ele para que ele desse nome. Você será elefante, você será leão, você será girafa. Mas você entende que quando o homem caiu, ele perdeu isso. Ele perdeu isso. E hoje, se você encontrar um leão e você falar com ele, falar grosso, ele vai baixar a cabeça, mas não se confia não, ele está agradecendo a refeição. Não tem mais essa. O homem perdeu essa autoridade. Ele não entende mais. Você está pegando? Quem está entendendo, diga aleluia. Adão reinava e governava através das palavras. Isso é uma prerrogativa de reis. O homem perdeu isso. Por isso foi uma lástima, sabia? Quando a serpente chegou e tentou Adão, e Adão ficou calado e obedeceu a serpente, os céus entraram em colapso, porque Adão tinha recebido autoridade sobre os répteis. Olha ali na última linha, sobre os répteis. Adão só precisava ter dito à serpente, cala a boca e sai daqui, e ela teria saído. Mas Adão não usou a autoridade dele. Quantos estão entendendo isso? Adão não botou a autoridade dele em prática. Agora Jesus veio na terra, diga aleluia. Cara, ele restaurou essa autoridade para nós. Jesus Cristo restaurou, ele diz no último verso do capítulo 28 de Mateus, ele diz, bem, toda autoridade me é dada nos céus, na terra e no inferno. Jesus diz, eu agora tenho toda a autoridade nos 3 mundos. E aí ele usa um termo, portanto, ou seja, esse é um link, pega essa autoridade e vão. E preguem meu evangelho, ensinem as pessoas que elas têm essa autoridade de volta. Mas Satanás, ele trabalha do lado dizendo, você não tem essa autoridade. Satanás trabalha do lado dizendo, esquece isso, para com isso, não ouve essa palavra. Porque Satanás quer que você trabalhe com o teu braço. Mas a prerrogativa de reis é falar. É falar. Imagine que um policial tivesse aqui agora. Imagine que aqui tivesse um policial, e que esse policial tivesse vendo alguém aqui a 5 metros dele sendo assaltado e molestado.
e esse policial continuasse mexendo nas redes sociais no seu telefone. Isso seria muito errado, sim ou não? Ele tem autoridade, ele não pode ficar sem fazer nada. Mas entenda que Jesus Cristo te devolveu a autoridade. E hoje pessoas estão vendo Satanás roubar a casa delas, acabar com o casamento delas, colocar doenças sobre elas, paralisar o fluxo financeiro delas. E estão lá mexendo na rede social. E elas não usam autoridade. Eu só quero te lembrar que Adão tinha autoridade sobre a serpente, mas ele não usou essa autoridade. Sabe o que eu quero te ensinar com isso? Que quando a autoridade não é usada, coisas muito ruins acontecem. Eu quero que você entenda que quando nós não usamos a autoridade que nós temos, coisas ruins acontecem. Você está entendendo? Então nós precisamos entender que hoje nós temos autoridade. E você vê Satanás atacando, invadindo, fazendo, acabando, e você ficar calado, isso é muito errado. Isso é tão errado quanto o policial vendo o assaltante roubar e molestar uma pessoa sem fazer nada. E essa é a razão porque nós não devemos ver o mundo como a mídia tenta nos mostrar. A mídia tenta nos mostrar, principalmente agora final de ano, quanto mais você fizer é melhor. Agora, se você desempenhar e fizer o bem, o mundo será um mundo melhor. Não será um mundo melhor. Não será um mundo melhor, porque está escrito que o mundo está gemendo e o mundo está chorando. Está escrito que Jesus vai voltar e estabelecer um novo céu e uma nova terra. O clima está mudando, filho. A temperatura está subindo, as guerras estão acontecendo. Os intempéries estão por todo lado, as pestilências estão acontecendo. O mundo não será mais um mundo melhor, porque o fim já chegou. Mas isso é para o mundo. A igreja vai viver a melhor época de sua existência. Diga aleluia. Nós vamos viver o triunfo do final. Mas para isso você precisa entender que você tem autoridade. Que Jesus restaurou aquela condição do princípio. Que hoje você pode falar. Você acha que Adão saía para caçar um animal para comer? Não, ele falava pelo nome, o tipo de carne que ele queria. E o animal vinha. Você entende que Jesus Cristo é o segundo Adão? Não entende? Você entende? Não entende? Eu acho que está em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 43, eu acho. 1 Coríntios capítulo 15, vira 44. Mais um. Pois assim está escrito, preste atenção. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Olha lá, o último Adão. Cara, ele está falando de Adão e de Jesus. Entende? Ele está falando que Adão é o primeiro Adão e que Jesus é o segundo Adão, o último Adão. São representantes de uma existência. E ele diz assim, olha, vira mais um. Vira mais um. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Mas você entende que então Jesus, ele veio com a mesma autoridade que Adão tinha? Ou por que você acha que João, um pescador profissional, Pedro, pescador profissional, passou a madrugada inteira pescando lá do lado da Síria, onde é certo pescar, e voltou para cá, para o lado da Galileia, sem pegar nada? E aí Jesus chega e diz assim, mas se você lançar a rede agora, pega. Por que você acha que ele fez isso? Você consegue entender? Isso não está escrito na Bíblia. Mas eu posso ver o segundo Adão dizendo assim, peixes, venham para a rede. Só que nós renascemos nele, cara. Você tem que entender que você tem essa autoridade. É você quem diz, clientes, venham para o meu negócio. É você quem diz. E esse reinado está sobre nós. Posso ouvir um glória a Deus? Isso está sobre nós. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado, você é um rei ou você é uma rainha. Fala para quem está aí do teu lado, fala. Desperta ele nessa verdade. Sabe, o homem ele foi feito para reinar.
E algumas pessoas não entendem, pastor, por que o mundo está tão quebrado? Por que está tão ruim lá fora? Deixa eu te explicar por quê. Porque o homem foi feito para reinar e ele foi estabelecido rei. E quando um rei cai, tudo que está debaixo do seu reinado cai também. A terra está caída. O sistema está caído. Porque quando um rei cai, todo domínio imperial cai também. É por isso que a gente está vendo essa criação que está sujeita e sendo destruída. Nós temos exemplos, como eu citei para vocês, nós temos exemplos de países, cara, que estão um do lado do outro. Você pega países que estão um do lado do outro. E num país, cara, é tudo seco, estéril, não dá nada, as pessoas estão morrendo de fome. E no outro, eles são exportadores de abundância. Mas é a mesma terra, o mesmo solo, o mesmo vento e clima. Mas a terra nega força. E o outro a terra dá força. Você está entendendo? Você sabe por quê isso acontece? Porque a terra sempre responde ao homem. Deixa eu te contar uma história da Bíblia para você entender. Caim e Abel. Caim e Abel. Põe aqui para mim, por favor, Gênesis capítulo 4, no verso 3. Preste atenção, vou te contar uma história da Bíblia para te explicar isso. Aconteceu que no fim de uns tempos, repete comigo, diga no fim de uns tempos. Não, diga com fé, no fim de uns tempos. Você sabe o que significa isso? Que Caim, cara, ele primeiro pagou a conta de luz, Caim primeiro comprou a comida, Caim primeiro gastou o dinheiro com que ele precisava. Você está entendendo? Ele primeiro se satisfez e supriu sua necessidade, depois ele trouxe para o Senhor a honra. Você está entendendo isso? Olha só. No fim de uns tempos, diga, no fim de uns tempos, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Vira mais um. Abel, por sua vez, trouxe da primeira parte do rebanho. Veja só. Caim trouxe, volta para o 3. Depois de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra. Entenda que o fruto da terra é cultivo humano, é enxada, é semeadura, é adubo, é regar, é trabalho humano. Então aquela oferta que Caim estava trazendo para Deus era resultado do braço dele. Vira mais um, vira. Abel, por sua vez, trouxe o primeiro bezerro que nasceu. Está aqui, Senhor. E sacrificou a Deus esse bezerro. Abel entendia que precisava de substituição. Enquanto Caim acreditava que um bom trabalho satisfaria Deus, Abel entendeu que precisava de morte e sangue para substituir. E é legal que a Bíblia diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Vira mais um. Ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. E o semblante de Caim caiu. Você está entendendo isso? Quem está pegando, diga aleluia. Mas entenda o que eu vou lhe falar. Quando você pula para Gênesis capítulo 4, no verso 8, pula para o 8. A Bíblia diz que Caim ficou irado e chamou o irmão para o campo. Quando eles estavam no campo, Caim se levantou e matou o irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que eu quero te situar com inteligência. Por que Caim matou Abel? Você entende que essa morte foi feita por causa de um relacionamento com Deus? Abel se relacionou entendendo que precisava de substituição. Ele entendeu: eu não posso. Tem que alguém morrer para tomar o meu lugar. Diga aleluia. Isso era um símbolo de Jesus. Caim achou que um bom trabalho satisfaria Deus. E por causa desse relacionamento, pum, a primeira morte da terra. Até hoje os homens se matam por causa de relacionamento com Deus. Você
Você consegue entender isso? Mas diz assim, vira mais um. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor de meu irmão? Vai virando. E disse Deus: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Vira mais um. Agora, pois, tu és maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Só mais um. Quando tu lavrares o solo, a terra não vai dar mais a você a força dela. Você entende o que eu disse? A terra responde ao homem. Todo homem que entende a substituição e que recebe a justiça como um presente de Deus, ele recebe a força da terra. Entenda, pastor, mas eu não sou agricultor. Mas a terra não é só agricultura, a terra é a tua empresa, a terra é o teu trabalho, a terra é o teu emprego, a terra é o teu ministério, a terra é a criação dos teus filhos. E por isso você vai encontrar uma empresa que vende, fatura, prospera. Eu tenho visto isso aqui dentro dessa igreja. Pessoas que estão ficando ricas aqui dentro. Posso ouvir um aleluia? Não, só quem está ficando rico. Diga aleluia. Tem gente ficando rica aqui porque entendeu a mensagem. E tem gente que só anda para trás, porque acredita que o seu trabalho é suficiente para agradar a Deus. Você sabe o que acontece com essas pessoas? A terra nega a força. A terra não te responde com prosperidade. Tudo começa a ser enfado. Você começa a ser roubado, enganado. Você não tem uma proteção espiritual. Você não respeita os homens de Deus. Pega isso. Você precisa pegar isso, sabe? Aí você vai entender que tudo que você faz é importante. Às vezes as pessoas estão aqui na igreja e eu vejo que algumas ficam com infantilidade. Ah, pastor, eu não canto. Eu digo, você não canta, mas você atende a porta com sorrisos. Irmãos que chegam, posso ouvir um aleluia? Ah, você não prega, mas você ora. E você passa a tarde orando aqui domingo comigo. Sabe, tinha um grupo, uma família dos levitas chamados beronitas. Esses caras só cuidavam das argolas que prendiam a cortina do templo. Só cuidavam disso. Parece insignificante, mas na hora de montar o templo, o tabernáculo de novo, se essas argolas se perdessem, o tabernáculo não era montado. E a Bíblia mostra que esses caras agradeciam a Deus e diziam: Pai, obrigado pela honra de nos conceder a responsabilidade de algo tão fundamental. Posso ouvir um aleluia? Uau, você cuida da porta, você abraça quem chega, você cuida das crianças. Às vezes Deus te chamou só para chegar meia hora antes do culto começar. Às vezes Ele só te chamou para isso, porque Ele quer que você receba as pessoas, e você não consegue fazer isso, aí você quer fazer grandes coisas. Mas servir a Deus começa onde Deus nos pede. Servir a Deus começa onde Deus precisa. Eu tenho mais de 200 convites no meu e-mail para ir pregar em igrejas gigantescas, aonde eu prego e recebo uma oferta de 10 mil reais. Mas Deus falou para mim que agora eu tenho que ficar aqui. E eu rejeitei todos os convites, porque eu quero estar onde Ele mandou eu estar. Posso ouvir um aleluia? Eu quero estar aqui. Eu quero pregar para vocês. É aqui que eu sou feliz. Agora. Porque servir a Deus começa onde Ele te pede, não é onde você quer. É onde Ele está te pedindo. Agora veja, quando nós lemos que Deus vai nos ensinar, veja, vamos de novo, Salmo 34, verso 11. Quando nós lemos que Deus vai nos ensinar o que é o temor dEle, quando Ele diz assim: uau, vinde meus filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o que é o meu temor. Você está pegando o fio da meada?
Vira mais um, vira mais um. Quem é o homem que ama a vida e a longevidade para ver o bem? Ama a vida não é só estar vivo com o coração batendo, é ter prazer em estar existindo, é saber que está cumprindo um propósito, cara. Você sabe que a desgraça do mundo não é morrer e o coração parar. A desgraça do mundo é você continuar vivo e nunca descobrir para que Deus te criou. A desgraça do mundo é você continuar vivo e não cumprir a tarefa que Deus designou quando Ele te fez. Porque você teve medo ou cobiça ou arrogância. Entende? Mas Ele diz: quem é um homem que ama a vida e que quer viver mais para ver o bem vindo sobre ele? Vira mais um. Refreia a língua do mal e não fale dolosamente. Entenda que falar dolosamente diz respeito a você também. Não é só xingar os outros, não. É quando você diz: eu não aguento mais. É quando você diz: eu não vou conseguir. Cara, as pessoas chegam perto de mim e dizem: pastor, como é que o senhor conseguiu? Eu digo: eu consegui porque eu falei que ia conseguir e nunca mudei essa palavra. Porque Deus me deu autoridade para isso. E essa palavra que está no Antigo Testamento, ela é para a gente, porque Pedro repete ela. Veja, põe a 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Agora no Novo Testamento, olha o que Pedro diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal, evite que seus lábios falem coisas ao contrário. Não permita que seus lábios falem ao contrário. Esse ensinamento é para nós: não falar dolosamente, amaldiçoar, sabe, declarar incapacidades. Também falar para alguém que essa pessoa não pode ou que ela não merece, desanimar alguém, desacreditar alguém, ou a você mesmo. Esses são os significados das palavras faladas dolosamente. Isso é tão sério que até o próprio Jesus, quando ele se deparou com aquela figueira e ele não queria mais aquela figueira funcionasse, você entende que Jesus não falou dolosamente contra ela? Seca-te. Isso é mentira. As pessoas dizem: não, pastor, Jesus mandou a figueira secar. Não, leia com cuidado. Ele disse assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a figueira secou. Mas Jesus não proferia palavras dolosas. Não é a tendência dele. Deixa eu te mostrar uma coisa. O irmão biológico de Jesus, Tiago capítulo 3, no verso 1. Põe aqui pra gente. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não se tornem muitos de vocês mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vai virando. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu gosto disso. Mas se alguém não tropeça no falar, ele é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Sabe, nenhum de nós será comportamentalmente perfeito até a volta de Cristo. Mas a Bíblia diz, o irmão biológico de Jesus, nessa época o líder geral da igreja, ele diz: se você não tropeçar na língua, você traz essa perfeição da tua fala para a tua vida. Diga aleluia. Você vai tornar a tua vida perfeita. Agora olha o que esse cara começa a falar. Vira mais um. Ora, nós botamos freio na boca do cavalo. Presta atenção. E aí a gente consegue virar ele para a esquerda, virar ele para a direita, conseguimos frear ele também, não é assim? Mas entenda que ele está fazendo uma alusão à língua. Veja, vira mais um. Observe igualmente os navios, que são tão grandes e batidos de rijos ventos, e por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos por onde o marinheiro quiser que ele vá. Mas entenda que ele está comparando o freio do cavalo e o leme do navio com a tua língua. Você está entendendo que ele diz que o leme leva o navio para onde ele quiser? Você está entendendo que o freio do cavalo guia o corpo inteiro do cavalo para onde ele quiser? E você entende que Deus está comparando isso com a tua língua? Então ele está dizendo que você não fala do que está vivendo, mas você está vivendo do que está falando. E quanto mais você fala, mais você vive. E quanto mais você murmura, mais você vive. E quanto mais você fala, mais acontece.
Por quê, pastor? Porque Jesus nos devolveu autoridade. Posso ouvir um aleluia? E mesmo que você não saiba, quando um rei fala, tem que acontecer. Isso é fantástico. Agora veja, quando você vira, ele escancara e ele relata. Vira, assim também é a nossa língua. Você consegue entender? Que eu posso dirigir minha vida para onde eu quiser, através das palavras que eu profiro? Você pode entender que eu posso falar do meu futuro e crer no meu coração, e eu construo meu futuro com as minhas palavras? E aí você vai me perguntar de novo, como é que eu consegui? E eu vou te responder, falando. Eu consegui falando. Eu falei, até que eu pudesse ver o que eu tinha falado. E aí eu venci. Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus aí para mim entender, vai. Então pega o que eu estou te falando. Provérbios capítulo 18, no verso 21, diz assim, vê se você pega. Preste atenção. Se alguém aqui está com alguma enfermidade, passando por alguma coisa, preste atenção nisso. Ele diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza ela, vai comer do fruto que ela gera. Agora entenda, quem falou isso foi o cara mais sábio que já pisou na terra. O próprio Deus disse, eu te dou uma sabedoria sobrenatural. E esse cara também foi o cara mais rico. Eu já falei para vocês que eu fiz umas contas, porque eu sou um físico formado e eu gosto de cálculo. Eu fiz umas contas da fortuna de Salomão, tentando tirar todas as deflações de cálculos para chegar até hoje em dólar. Sabe quanto eu encontrei? Aproximadamente 700 trilhões de dólares. E esse cara vira e diz assim, cuidado com o que tu fala. Não temos que parar. Não temos que parar e prestar atenção quando um homem desse naipe diz, viver ou morrer está na língua. Uau. Viver ou morrer está ao critério da tua língua. Por isso é tão importante você escolher a igreja que congrega. Porque se você congregar numa igreja religiosa que joga tudo na conta de Deus e diz, bem, como é que está a tua vida? Como Deus quer e consente. Aí você chega para pedir uma oração e o pastor diz, irmão, se Deus quiser, Ele vai te curar dessa enfermidade. Mas se Ele não quiser, fica firme que é para... Você vai morrer. E as pessoas dizem, pastor, mas não tem enfermidade que é para a glória de Deus. Então me mostra na Bíblia quando foi que Jesus passou por alguém e disse, seja curado, seja curado. Não, você não, você... Não, a Bíblia diz em todos os casos, Ele curou todos. Diga aleluia. Porque Ele expressa a vontade de Deus e mostra que Deus quer que todos vocês sejam curados. Que todos nós vivamos em perfeita e plena saúde. Diga aleluia para isso. E que sejamos curados. Curados. Diga aleluia para isso. Que nós sejamos curados. Pastor, mas se eu tiver com uma enfermidade e eu disser que sou curado, eu não estou mentindo? Eu digo, bem, Joel capítulo 3 verso 10, põe aqui para mim. No livro de Joel capítulo 3 verso 10, preste atenção nisso, vê se você viaja junto com o coração do Pai. Forjar espadas das relhas. Espera aí, olha o que Deus está dizendo. Preste atenção em mim, eu vou só traduzir para você. Deus está falando assim, ó. Finge que é uma espada, mas é só uma relha, aquele garfo de puxar folha. Finge que é uma espada. É Deus que está te falando. E Ele continua e diz assim, olha, finge que é uma lança. Senhor, mas é só uma podadeira. Finge que é uma lança. Olha a última frase. E diga ao fraco. Você acha que Ele está mandando você mentir? Ou você entende que Ele está mandando você criar coisas, trazer à existência? Será que você entende que Ele sabe que você recebeu autoridade? E que agora você reina, ó,
Abel trouxe o bezerro para morrer e ser substituído e declarar: eu sou a justiça. Caim trabalhou com o braço. Deixa eu te falar, isso aqui não é prerrogativa de rei. Isso é prerrogativa de rei. Você nunca vai ver um rei lá na rua tapando buraco, porque um rei não governa fazendo. Um rei governa falando. Palavras são prerrogativas de rei. Romanos capítulo 5, verso 17. Eu preciso que você entenda. Pega. Romanos 5, 17. Se porém pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Veja, se você pensa que você se tornou pecador quando você colou o primeiro chiclete no cabelo da sua irmã, ou pegou o rabo do gato e meteu na tomada, não foi nesse dia que você virou pecador. O pecado da gente está no primeiro homem. Foi por causa de um só que todos herdaram a morte. E a Bíblia diz assim: muito mais, diga comigo, muito mais. Diga com alegria, muito mais. Eu gosto desse muito mais porque a redenção é infinitamente maior do que a criação. Na criação, Adão dominava sobre toda a terra, diga aleluia. Mas na redenção, Jesus disse que se nós concordarmos, os céus atendem a gente. A redenção é infinitamente maior do que a criação. Quem está pegando? Por isso que ele coloca muito mais. Os que recebem a abundância da graça, diga graça. Tradução: favor imerecido. É aquilo que você não merece, mas Deus te dá. Sabe o que é isso? Substituição. É o que o cordeiro merece, mas eu recebo. Mas olha o que ele diz. E o dom, diga dom. Diga dom. Eu preciso que você entenda que dom é um presente, é uma dádiva. Ninguém compra dom. Dom da justiça é gratuito. Ninguém é justo porque desempenhou bem. Ninguém é justo porque faz correto. Por favor, não me respeite. Nós somos justos porque cremos corretamente. Eu creio que Deus morreu no meu lugar. E eu creio que eu ressuscitei junto com Ele, uma nova criatura nele. E eu creio que a justiça que eu tenho agora é a dele, não a minha. Então eu sou a justiça de Deus. E lembre-se, quando você faz para ser, a terra nega força. Quando você é porque foi substituído, a terra dá força. Tudo que você faz dá certo. Tudo que você faz funciona. Sabe, cara? Às vezes eu pego uma pessoa que está completamente destruída e eu procuro explicar a família. Eu digo, calma. A família às vezes fica com ciúme de mim porque os pais amam e dizem, puxa, eu tentei a vida toda, não consegui. Eu digo, calma, cara, isso é um dom que eu tenho. Aí eu ponho a mão na cabeça dele, pum, vira homem de Deus. Isso é louco, é um dom. Porque a terra me responde com a força. Porque tudo que eu faço prospera, diga aleluia. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Que tudo que vocês põem a mão prospera. Deixa eu te contar um segredo. Os empresários daqui dessa igreja, eles ficam me chamando para me pisar na empresa deles. Porque onde eu piso, prospera. Não é um dom maravilhoso? O cara diz, deixa de ser metido, pastor. Não é para mim. Eu piso na tua casa, prospera a tua casa. Porque a terra me dá força. Mas veja, aquele que recebe o dom é gratuito, diga gratuito. Deixa eu ver se você entende. Romanos 3, verso 23. Todo religioso sabe esse verso decorado, veja. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Rapaz, eu já vi pastor jogar isso na cara dos crentes assim, até matá-los. Mas eles não lembram do 24. Sendo justificados. Não lê aí para mim que eu não estou conseguindo enxergar. Sendo justificados. Me ajuda aí. Sendo justificados. Você entende que gratuitamente é uma palavra extremamente radical? Mais ou menos assim. Se eu compro uma BMW e aí eu dou para o meu irmão aqui, aleluia, e aí eu digo para ele assim, eu estou te dando, você só tem que me dar
R$10 por mês. Não, fala a verdade, ainda é uma bênção, né? Eu queria, você também queria, amém, amém. Só que gratuito não pode mais ser usado. Não pode, porque gratuito é radical. Você entendeu? Pastor, mas eu fui salvo pela graça, por intermédio da fé, mas eu preciso ter um... Não, então não é gratuito. Então não é gratuito. Porque se você foi justificado gratuitamente, você está fora dessa. Foi Deus que fez. É um dom, é um presente de Deus sobre tua vida. E é legal, porque quando você entende isso, volta lá, Romanos 5,17, para a gente terminar. Diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um a morte reinou, muitos mais os que recebem o favor que você não merece, a graça e o presente gratuito, o dom da justiça, olha só, reinarão aqui nessa terra em vida, por intermédio de Cristo. Lembre-se, um rei não reina fazendo, um rei reina falando. Você pega isso? E se você tem uma vida para mudar, irmão, então por que você está calado? Se você tem um negócio que precisa prosperar, por que você está com essa boca fechada? Se você tem um casamento para restaurar, por que você está com essa boca fechada e às vezes pior, falando contra? Começa a reinar. Entenda que Deus devolveu para a gente a autoridade e que agora Ele espera que você abra sua boca e fale, fale, fale. Sabe a figueira, quando Jesus disse que ninguém mais comeria dela? Sabe? Quem lembra aqui? Mas escuta, muitas pessoas, elas não entendem o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava dando a maior aula de fé de toda a Bíblia. Ele falou para uma figueira seca, ele falou, entende? Ele é Deus, mas ele não ficou... Não, ele abriu a boca e disse, ninguém come mais fruto de ti. E foi embora, a figueira secou. No outro dia Pedro chegou e falou, Senhor, funcionou. E Jesus disse, se prepara, põe aí, Marcos 11, verso 22. Pedro perguntou, como é isso, Senhor? E aí Jesus disse, tende. Mas é legal, porque o que está escrito no original, o grego, eu aprendi a falar o grego e o hebraico, não é tenha fé em Deus. O que está escrito no original é, tenha a mesma fé que Deus. Porque era Ele quem tinha falado e Ele era Deus. Posso ouvir um aleluia? Ele disse, então você tem que ter a mesma fé que eu. Como é que eu fiz? Aí ele explica, vira, verso 23. Qualquer um de vocês que disser, repete comigo, diga, disser. Agora entenda, eu quero a pergunta retórica, pastor, e se eu crer calado? Qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o quê? Se fará o quê? Se fará o quê? Vamos, gente, eu quero te ensinar a aula de fé. Aí às vezes eu vou orar com uma pessoa, e eu digo assim, legal, vamos orar. Pastor, eu já estou dizendo, cala a boca, vamos orar. Repete comigo, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. O cara repete, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Eu digo, você creu? Crie. Eu digo, você creu em quê? Ah, pastor, eu creio em Deus. Eu digo, é muito bom, mas isso não é hora para crer em Deus. Você crê em quê? Eu creio em Jesus. Isso também é muito bom, mas isso não é hora para crer em Jesus. Pastor, então me ajuda, é hora para crer em quê? É hora para crer no que você disse. Porque foi assim que Jesus ensinou. Se você disser e crer no que você disse, então isso lhe será feito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você viu Ele mandando você pedir a Deus? Leia de novo. Quantas vezes você viu Ele mandando você pedir a Deus como um mendigo?
Quantos de vocês entendem que Ele te deu autoridade para reinar? Ele te ensinou a fazer isso, dizendo: abre a tua boca, para de falar com Deus sobre o problema e fala com o problema. Para de falar com Deus e fale com o problema. Você é a autoridade. E esse Deus mora dentro de você, cara. Vamos ficar em pé? Fique em pé. Esse Deus mora dentro de você. E você precisa entender quem você é agora. A sua identidade. A sua real identidade. A sua autoridade. Você precisa entender isso, porque o fim dos tempos está chegando. E Deus quer que você complete seu propósito. E para você completar seu propósito, não vai ser no braço, porque o braço não é prerrogativa de rei. A língua é prerrogativa de rei. Uau. Olha para o lado aí, olha para o lado. Você acabou de ver um rei ou uma rainha aí. Eita Deus, eu vi ali. Olha, eu não vou falar, não vou nem olhar na direção, mas eu vi um casal ali que quando a mulher olhou, fez... olhou assim como quem diz: pastor, aqui falhou. Não, é no espírito, irmão. Você é um rei. Você é uma rainha. E comece a reinar. E você reina. Comece a falar com teus problemas. Comece a criar o teu futuro. Comece a falar o que você quer que seja. Entende? Tenha a mesma fé de Deus. Ei, pastor, como é a fé de Deus? Simples, olha o começo, Gênesis. Deus viu o buraco vazio e sem forma o caos. Deus viu o buraco vazio e sem forma o caos. Mas Ele não disse: que escuridão. Ele não disse isso. Sabe o que Ele disse? Muito bem, Ele não falava o que Ele via. Ele falava o que Ele desejava. Jesus diz: você tem a mesma fé de Deus. 2 Coríntios 4,13. Leia. Paulo fala daquela passagem de Caleb. Olha como a Bíblia é interligada. E Paulo usa aquela passagem e diz assim: olha, põe para mim 2 Coríntios 4,13. Põe aqui para mim 2 Coríntios 4,13. Olha o que Paulo diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu. Aí ele vira para vocês na igreja e diz: nós cremos, por isso nós. Dê um aplauso bem forte a Deus, né? Uou! Ministério de louvor, sobe. Glória a Deus. Nunca mais fique calado. Amém? Fala para o irmão do seu lado: nunca mais fique calado. Fale para o seu irmão, rapaz, como um profeta, uma profetisa. Diga para ele: nunca mais fique calado. Se você tem uma vida para mudar, o que você está ficando calado? Se você tem um casamento para restaurar, para de falar besteira e fala vitória. Se você tem uma empresa para prosperar, começa a falar sobre ela como um rei, uma rainha. Deus te deu autoridade para reinar.